Olá, eu sou a professora Dacilane Martins e hoje vou ministrar para vocês uma aula sobre massa molar e mol, certo? Que é um assunto muito recorrente nas provas do Enem e nos outros vestibulares por aí, além de ser cobrado nas Olimpíadas de Química e de Ciências, certo? É também um assunto que vai servir de base para que você possa entender cálculos estequiométricos, ok? Vamos começar. A gente vai começar falando sobre massa molar. O símbolo para massa molar é esse M maiúsculo aí. E o que é massa molar? É a massa em gramas de 1 mol de entidades elementares. Entidades elementares são átomos, moléculas, íons, são entidades tão pequenas que nem no microscópio óptico eu consigo enxergar, certo? Então, a unidade trabalhada para massa molar, gramas por mol. E é calculada, né, em cima das massas atômicas de cada elemento ou átomo que compõe minha molécula ou meu composto iônico, certo? Vamos começar agora a ver o cálculo. Calculando a massa molar, eu preciso seguir uma sequência para poder fazer o meu cálculo de massa molar, bem simples, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, identificar a fórmula do composto que eu estou trabalhando, do composto do átomo, né, ou do íon. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar essa fórmula. Identificando a fórmula, a gente passa para a segunda etapa, que é encontrar a massa atômica de cada elemento na tabela periódica. Aí você me pergunta, professor, mas no dia do Enem não tem tabela periódica. Não tem problema. Ele fornece para vocês nos dados da questão. Ele vai lhe dar a questão, logo após o enunciado, ele vai colocar dados e vai fornecer para vocês as massas atômicas de cada elemento que compõe sua molécula, o seu composto iônico, o seu íon. O que você for precisar, ele vai ter que colocar lá nos dados, ok? E a terceira etapa é multiplicar essa massa atômica pela quantidade de átomos que compõem a molécula, que está lá na fórmula, certo? Então, é bem simples. Identifica a fórmula, vai atrás das massas atômicas de cada componente da fórmula e depois multiplica essa massa atômica pela quantidade de átomos que tem na fórmula. Soma tudo e chega ao resultado. Vamos para o exemplo. Eu já coloquei aqui, para começar os exemplos, 3 elementos que eu tenho na tabela periódica, exatamente como estão na minha tabela periódica. Coloquei aí o que a gente vai precisar nos exemplos, certo? Hidrogênio, carbono, oxigênio e enxofre. Esse número que está em cima é o número atômico. E o número que está embaixo é a minha massa atômica, né? A massa atômica não tem uma regra, porque cada tabela vai vir numa posição diferente. Nessa minha tabela, vinha abaixo, certo? Mas é bem fácil. É esse número que tem vírgula. Geralmente, ele vem com vírgula. Para os meus cálculos, inclusive, vou aproveitar e já falar, né? Eu vou aproximar esse número para uma casa após a vírgula, para ficar mais fácil para eu calcular, né? E para que vocês possam entender. Então, a gente começa aí com a massa molar da sacarose. Primeira coisa, qual é a fórmula da sacarose? C12H22O11. Pronto, já sei a fórmula. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou atrás das massas atômicas. Do carbono, olha lá, 12. Aproximei para uma casa após a vírgula, né? Do hidrogênio, 1. Do oxigênio, 16. Agora, eu vou multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de átomos de cada um. Então, carbono eu tenho 12, vai ficar 12 vezes 12. Hidrogênio eu tenho 22, 22 vezes 1. E oxigênio eu tenho 11, 11 vezes 12. Eu vou chegar a essa expressão aqui, certo? 12 vezes 12 mais 22 vezes 1 mais 11 vezes 16. Multiplicando e logo após somando os valores, eu vou chegar à massa molar da sacarose, que é 342 gramas por mol. Fácil, né? Vamos mais um. Massa molar do ácido sulfúrico. Novamente, preciso da fórmula do ácido sulfúrico. H2SO4. Então, eu tenho hidrogênio, massa atômica 1. Enxofre, massa atômica 32. E oxigênio, massa atômica 16. Tá toda aí, todas as informações estão aí, logo abaixo do nome dos elementos que estão aqui coloridinho que eu coloquei no canto para vocês. Pronto, agora é só multiplicar pela quantidade de cada um, né? Hidrogênio eu tenho 2, então 2 vezes 1. Enxofre eu só tenho 1, 1 vezes 32, não tem número nenhum, então é 1, né? Oxigênio eu tenho 4, então 4 vezes 16. A expressão fica 2 vezes 1 mais 32, né? Que não precisou multiplicar por ninguém, porque eu só tenho um enxofre, e 4 vezes 16. Multiplicando e depois somando todos os valores, eu tenho 98
gramas por mol, que é a massa molar do ácido sulfúrico. Fácil, né? Então, vamos para a próxima etapa. Mol, certo? Então, na sequência, agora a gente vai estudar mol. Mas o que é mol? O nome da unidade de base do Sistema Internacional de Unidades para a grandeza que mede a quantidade de matéria. Professora, ainda não entendi, mesmo lendo o conceito várias vezes. Não tem problema. Mol, gente, é um conjunto de unidades. É a mesma coisa que dúzia. Quando eu falo uma dúzia, eu sei que são 12 unidades, não é isso? Então, quando eu falo um mol, é esse número imenso aí, ó, certo? Então, um mol equivale a esse número. E por que um número tão grande? Porque para estudar coisas tão pequenas, como eu já havia dito, né, que são tão pequenas que nem no microscópio óptico eu consigo enxergar, a gente precisa reunir um número muito grande dessas entidades, certo? Então, ele convencionou a chamar de um mol, que a gente utiliza dessa forma assim para poder facilitar o cálculo, né? E aproximar também, 6,02 vezes 10 a 23, que é também chamado de constante de Avogadro, que é esse cientista que está aparecendo aí para vocês. Ele é que sempre reunia um mol para estudar as entidades elementares, ok? Então, convencionou-se a chamar de constante de Avogadro. Pronto. E o que é número de mol? Número de mol também é chamado de quantidade de matéria, representado pela letra N minúscula, tá aí, ó. Então, serve para calcular quantos mols existem, né, em uma determinada massa de um elemento químico ou de uma substância, certo? Então, a partir do número de mol, eu consigo saber quantas moléculas ou quantos átomos tem dentro daquele meu recipiente. Bem fácil. Então, para calcular o número de mols, ou a quantidade de matéria, né, tanto faz chamar número de mols ou quantidade de matéria, a fórmula é essa. A massa em gramas sobre a massa molar que a gente acabou de ver, certo? Em gramas por mol. Aí eu chego ao número de mol. Bem fácil. Então, eu já vou começar com um exemplo clássico para vocês. Olha só, nesse meu exemplo tem quantas moléculas de água existem em um copo contendo 180 gramas de água pura, certo? Então, eu quero saber quantas moléculas de água tem dentro do meu copo. Aí, eu vou precisar ir para o laboratório? De jeito nenhum. Basta eu saber a massa. Pronto, eu sei que a água que está contida dentro desse meu copo tem uma massa de 180 gramas. Pronto, é o suficiente. Vamos agora para os cálculos. A primeira coisa a ser feita, calcular a massa molar da água, né? Então, eu tenho 2 hidrogênios, vocês já viram anteriormente que um hidrogênio, a massa atômica é 1, então 2 vezes 1, né? Mas o oxigênio só tem 16, então eu tenho 2 mais 16, 18. Já tenho a massa molar da água. Perfeito. Agora vamos para a fórmula do número de mols. A massa em gramas sobre a massa molar. Então, a massa que foi fornecida em gramas está aí, 180 gramas. Foi fornecida no enunciado da questão. Eu tenho a massa molar que eu acabei de calcular, 18, que é da água, né? Fazendo os cálculos, 180 dividido por 18, eu tenho 10 mols de moléculas de água. Pronto, mas eu não quero a quantidade de mols, eu quero a quantidade de moléculas. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a palavra mols pela constante de Avogadro nessa resposta aí. Aí eu vou ficar assim, ó, 10 vezes, eu não vou escrever mais mols, eu vou escrever o valor numérico equivalente a 1 mol. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Multiplicando 10 vezes 6,02 vezes 10 a 23, eu vou ter 60,2 vezes 10 a 23 moléculas de água, que é a resposta que eu quero. Fácil, né? Mas então eu vou colocar mais um exemplo para vocês. O exemplo 2. A ponta de um lápis de grafite tem massa igual a 4,8 gramas. Aí, ó, tem aí até uma imagem para vocês da ponta de um lápis, né? Determine o número de átomos de carbono presentes na ponta deste lápis. Fácil também. Só que aqui eu não quero moléculas, eu quero átomos.
mas é do mesmo jeito que calcula. Primeira coisa, eu tenho que procurar a massa atômica do carbono. Eu não vou precisar calcular a massa molar, eu só preciso da massa atômica, já que grafite é formado exclusivamente por carbono. Então, não existe outro elemento na ponta do lápis, só carbono. Então, eu vou na tabela periódica ou vou nos dados da questão, vou procurar a massa atômica do carbono, 12U, esse U é unidade de massa atômica, certo? Mas vai servir aqui para os meus cálculos da mesma fórmula. Vou para a fórmula de número de mols, massa em gramas sobre a massa molar, ou nesse caso, massa atômica, certo? E aí eu tenho 4,8 dividido por 12, que vai dar 0,4 mol de átomos de carbono. Mas eu não quero um mol, eu quero a quantidade de átomos que tem na ponta do meu lápis. Novamente, eu vou substituir a palavra mol pelo seu valor numérico, 6,02 vezes 10 a 23. Multiplicando, eu tenho 2,408 vezes 10 a 23 átomos de carbono na ponta do lápis. Não precisa ir para o laboratório, basta saber a fórmula da molécula, nesse caso aqui, a massa atômica, né, do elemento, e a fórmula para calcular o número de mols. E você descobre quantos átomos ou quantas moléculas tem em determinado recipiente, em um tubo de pasta de dente, quantos íons fluoreto tem. Basta que você vá atrás, veja, leia a parte que tem atrás, tem uma tabelinha, geralmente tem a composição química da pasta de dente, e você consegue calcular. Simples, não precisa ir para o laboratório. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Vai ter lista de exercício lá na nossa sala virtual. Corram lá, respondam qualquer dúvida, é só falar, certo? E encerro essa aula, né? Colocando essa frase para que vocês reflitam. O impossível só existe quando você não tenta. Então, tentem, ok? Vou ficando por aqui.